Olá a todos, sou o professor Charles, integrante do PROEF do campus UEM, e vou realizar agora minha avaliação final da disciplina de Problemáticas da Educação Física. E para isso vou apresentar o meu mapa conceitual que eu realizei, que eu elaborei através da ferramenta de Lucidchart. Então agora irei apresentar para vocês o meu mapa conceitual que eu elaborei. Para isso eu escolhi 6 temas apresentados na disciplina e também tentei fazer umas relações entre um tema e outro para a compreensão melhor das problemáticas que nós temos dentro da nossa área. Então aqui ao centro nós temos a nossa disciplina, que é Problemáticas da Educação Física, e a partir dela então eu selecionei 6 temas. Então, o tema 1, abandono do trabalho docente. Tema 2, relação entre teoria e prática. Tema 3, aspectos legais da educação física escolar. Tema 4, indisciplina e afastamento dos estudantes. Tema 5, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Por fim, o tema 6, questões de gênero na educação física escolar. A elaboração desse material foi realizada levando em consideração as referências fornecidas na disciplina. Para iniciar, então, nós temos a primeira temática, que é abandono do trabalho docente, que é uma prática que ocorre com os professores, os docentes, em que eles deixam de realizar um trabalho pedagógico, uma intervenção pedagógica concreta, real, nas aulas. Eles apenas, então, se transformam em professores ditos rola-bola, ou professores que colocam as práticas esportivas acima dos outros conteúdos. Assim, nós temos, então, as práticas tradicionais esportivizadas dos professores. E esses professores que trazem esse aspecto, eles prezam pelo rendimento, uma vez que trabalham apenas alguns esportes, favorecendo apenas aqueles alunos que possuem um bom rendimento, enquanto os demais eles são relegados ali a realizar outras atividades, as meninas jogando atividades que elas gostem, como vôlei, e esse professor então ele se torna um técnico. Ele não é mais um professor, ele não é mais um docente que vai trabalhar todos os conteúdos. O princípio dele é trabalhar, então, as práticas tradicionais, ou esportivizadas. Nós podemos relacionar esse aspecto como uma herança do modelo esportivistas que nós tivemos, que vai ser tratado no tema 5, que é o esporte na escola. Esse modelo que foi ali até o final da década de 80 e ainda é uma herança presente dentro da educação física escolar. Outra característica que nós temos do abandono do trabalho docente, o desinvestimento pedagógico, é essa falta de intervenção do professor. Então, o professor ele não vai mais planejar as suas aulas, ou quando planejar, ele não vai fazer a intervenção. Ele vai deixar os estudantes realizar atividades que eles gostem. O professor, então, vai ser um administrador de materiais. Então, ele vai fornecer os materiais aos estudantes e eles vão realizar as práticas, ou as atividades que eles queiram. O professor não vai mais intervir. Então, a partir dessa prática que nós temos a nomenclatura de rola-bola. Então, o professor rola-bola é aquele que vai, solta materiais para os estudantes. No caso, o rola-bola, porque ele dá a bola, principalmente os meninos irão jogar futebol, enquanto as meninas podem jogar outras atividades, como vôlei, ou realizar outras atividades. Além disso, também podendo ser um resultado das práticas tradicionais esportivizadas, também tem uma questão de gênero, pois os meninos geralmente vão jogar os esportes e as meninas vão fazer outras atividades. E ainda na referência fornecida para nós, nós temos as práticas inovadoras, que são aquelas práticas em que o professor terá um empenho em ensinar conteúdos de formas inovadoras. Para isso, valendo-se de planejamento, de estudos, de conhecimento, de qualificação profissional. O tema 2 foi relação entre teoria e prática. Nesse tema, nós vimos então a relação do modelo tradicional e o movimento renovador na educação física, para a melhor compreensão daquilo que seria a relação entre teoria e prática. No modelo tradicional, nós tínhamos aí o aspecto de ensinar a fazer. Buscava-se apenas ensinar os estudantes as técnicas através de repetição de movimentos. Nesse modelo tradicional está ligado com o modelo esportivista, que é relacionado à dificuldade do ensino do esporte. Então aqui nós podemos observar o movimento tradicional, então ensinar a fazer, e o movimento renovador,
é o ensinar sobre o fazer. Não é mais o ensinar a fazer, e sim ensinar sobre o fazer. Dessa forma, nós temos algumas características, como o repensar da educação física, dos conteúdos, né, como que são as práticas pedagógicas, como deveriam ser as práticas pedagógicas. Mas lembrando, né, que o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, eles são uma unidade, pois nós não podemos ter apenas um deles isolados, né? Eles são uma unidade, eles são uma harmonia que devemos levar em consideração na elaboração e aplicação das nossas atividades. O tema 3, né, aspectos legais da educação física escolar. Aqui nessa temática nós vimos então algumas características da educação física em relação à lei. Então, a educação física ela esteve presente, né, prevista em lei, desde a LDB de 1961, que é a primeira LDB, né, e ela era obrigatória até os 18 anos para os ensinos primários e para o ensino médio, né, que é a educação de primeiro e segundo grau, e aqui é o pré-primário e o primário. A partir da LDB de 1971, nós temos, né, que ela era obrigatória a todos os níveis de ensino. Nesse caso, se dá, né, devido ao Brasil passar por um momento de instabilidade política. A educação física ela era tida como atividade. A partir então da LDB de 1996, né, a educação física ela passa a ser um componente curricular, né, e não mais uma atividade. Então, como componente curricular, ela possui todas as características e todo o peso e importância que as outras ditas disciplinas, né? Então, ela é um componente curricular prevista em lei. Ainda sobre as leis, nós vimos que a lei ela tem uma brecha, né? Porque a educação física ela pode ser facultativa em alguns casos, né? Então, pessoas que trabalham, mulheres que estejam grávidas ou tiveram parto, dentre outros casos, que podem estar relacionadas com a questão do afastamento dos estudantes da prática da educação física. No caso aqui, o afastamento poderia ser das atividades ali no local, ou até mesmo para não frequentar a aula de educação física. Vamos ao tema 4 do nosso mapa, indisciplina e afastamento dos estudantes. Aqui nesse tema nós temos 2 pontos, que é o afastamento e a indisciplina. No afastamento, nós temos aí a questão da repetição de conteúdos e insucesso e exclusão dos estudantes. A repetição de conteúdos, nós podemos fazer o link com o nosso tema 1 do abandono do trabalho docente, pois se nós temos um docente que ele apenas prioriza, né, os esportes, visando o rendimento, treinamento dos estudantes, ele é um professor técnico, muito dos estudantes da turma não se sentirão incluídos, não se sentirão bem, pois haverá uma repetição de conteúdos, apenas a aula será uma aula treino. Então, é uma possível relação entre o afastamento dos estudantes, né, repetição de conteúdos, com o nosso abandono de trabalho docente. A temática também do abandono e desinvestimento pedagógico, onde o professor não rola a bola, pode ser um fator para ocasionar o afastamento das aulas. Na temática, então, né, da indisciplina e afastamento dos estudantes, nós temos o afastamento, que seria, então, o estudante não participar das atividades propostas, não realizá-las. Isso se dá pela repetição de conteúdos e pelo insucesso e exclusão. Aqui o insucesso e exclusão poderia estar relacionado, né, o professor não planejar, não elaborar sua aula, levando em consideração todos os estudantes, a diversidade, além de que também esse ponto pode estar relacionado à herança do modelo esportivista de educação física. E aqui, né, através do material disponibilizado de referência, nós temos algumas soluções. Então, na repetição de conteúdos, nós podemos diversificar o conteúdo. Então, o professor poderá buscar, né, diversificar as práticas que ele pode realizar, os componentes curriculares. E em relação ao insucesso e exclusão, o professor pode tentar contemplar diversidade de estudantes, planejar, elaborar atividades, né, em que todos possam participar. Também buscar formas que os estudantes cooperem para que todos consigam, né, alcancem o sucesso, né, e a inclusão, participação nas atividades da aula. Né? E na referência nós temos, eu trouxe 2 exemplos, que é o Sport Education, que é uma forma de se trabalhar o esporte,
um esporte selecionado, onde todos os estudantes da turma participarão, revezando então papéis, seja de árbitro, um anotador. Ele também terá um momento em que ele será o atleta, e isso é uma construção coletiva. E também nós temos aqui a proposta da aprendizagem cooperativa. Outra temática, né, deste ponto é a indisciplina. Então a indisciplina é quando o estudante ele possui ali atitudes, posicionamentos que leva ele a não estar de acordo com o bom andamento social, de relação dentro da sala de aula. E não só da sala de aula, mas também como da escola, com seus colegas, funcionários da escola, o próprio professor. E a indisciplina ela pode se dar de várias formas, como alguns exemplos. Verbal, o desrespeito, o bullying, questão física também, chegando até agressões físicas, não apenas a verbal, mas também física. Então, nós temos duas possibilidades aqui. Nós temos algumas propostas para trabalhar a questão da indisciplina, ou seja, como que o professor ele poderia buscar formas de minimizar a indisciplina dentro da aula. Então, aqui nós temos o modelo de responsabilidade pessoal e social, aplicado puramente, né, apenas ele, ou também de forma híbrida. E alguns exemplos que foi nos fornecido na referência é o futebol calejeiro, né, onde é um futebol de rua, a partir do futebol de rua, que é uma construção coletiva dos participantes, né, da comunidade local, e há uma diversidade de diferenciações, né, como escolha das regras e como se elege ao final, né, quem é o ganhador daquela competição. Vamos agora para o nosso tema 5, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Então, o esporte é um tema bem sensível dentro da educação física escolar. Então, nós temos na história da educação física o modelo esportivista, que perdurou por muito tempo. E esse modelo buscava descobrir talentos, resultados em competições, e eles se valiam principalmente de 4 modalidades como prática da educação física. E aqui, né, nesse modelo, nós temos o esporte na escola, que era a transposição do esporte como instituição para a escola. E é a partir, né, dessa compreensão que nós podemos estabelecer, então, um link com a temática do afastamento. Então, o esporte na escola, né, ele pode gerar, então, um afastamento dos alunos que, né, por vezes, não se encaixem, né, nessa prática esportivista. Ou então as meninas, na questão de gênero, elas sejam separadas, elas sejam relegadas em segundo plano a realizar outras atividades, enquanto uma parcela da turma realiza aqui os esportes. E nós temos então as tendências renovadoras que vieram trazer alguns questionamentos, reflexões e mudanças para a área. A partir disso nós temos o esporte da escola e não o esporte na escola, como é observado aqui nesse modelo. Então, o esporte da escola. E não é mais o saber fazer por apenas saber fazer, né? Uma atividade fim em si mesmo. Nós temos aqui o saber o porquê fazer. Então, a partir disso, nós tivemos a tematização, né? A reflexão dos conteúdos da educação física, o que deveria ser aplicado na educação física na escola e como deveria. O estudante deveria saber o porquê ele está fazendo aquilo e não apenas saber fazer aquilo. Não existe apenas uma modalidade esportiva e nem os famosos 4 cavaleiros, futebol, handball, basquetebol e vôlei. Nós temos outras atividades esportivas diferentes, interessantes, então que poderiam também ser trabalhadas. Nós temos a valorização de todos, ao contrário do que havia no modelo esportivista, onde se buscava apenas os talentos, quem possuía ali um rendimento, e quem não possuía era deixado de lado. E nós também temos aí o relacionamento entre, né, a compreensão da educação física, o esporte da escola, com algumas críticas sociais. Por fim, nós temos o nosso tema 6, né, questões de gênero da educação física escolar. No material de referência, então, nós temos, né, o questionamento aulas mistas ou separadas por sexo. Qual que é, então, a visão do professor para a realização das aulas de educação física na escola? Será que deveria ser misto? Será que deveria ser separado por sexo? Essa prática, em períodos anteriores, né, da história do nosso país e até do mundo,
era comum separar, né, as turmas por sexo. Então nós tínhamos salas, turmas de meninos e meninas, e as práticas esportivas também eram separadas. Porém, temos que observar que a partir da LDB de 1996, as turmas elas são preconizadas como mistas. E como uma herança, né, houve grande resistência de professores em relação a fazer essa mistura dos sexos nas turmas e nas aulas de educação física. Então nós tivemos grande resistência dos professores, como o material de referência nos mostra, e o porquê separar meninos e meninas das atividades. Então, para aqueles que são resistentes, nós temos aí uma diferença de performance entre meninos e meninas, dadas as transformações anatomofisiológicas que eles sofrem no seu desenvolver. E alguns argumentos que nós temos para trabalhar as atividades em turmas mistas e não separadas por sexo. Então, reconhecer as diferenças, reconhecer as diversidades, temos o direito de acesso e participação. Dado o mundo que nós estamos hoje, as pessoas elas se desenvolvem e elas se reconhecem e constroem características diversificadas. Né? Não há um padrão, algo homogêneo dentro dessa evolução. E nós temos que compreender também que as diferenças elas sofrem influência dos valores postos na sociedade, principalmente na questão de gênero que nós temos atualmente, e também esse preconceito das meninas, das mulheres, realizarem atividades, principalmente atividades que envolvam prática esportiva. Quando nós trabalhamos então com turmas mistas, também podemos realizar um trabalho de construção de identidade, onde ali os estudantes vão reconhecer os seus limites, suas potencialidades, e também vão trabalhar em uníssono para alcançar ali o desenvolvimento pretendido nas aulas. Dessa forma, finalizo a apresentação do meu mapa conceitual, tentando então fazer algumas relações entre os temas, e agradeço então a atenção.